paz do Senhor, professores. Nos encontramos mais uma vez neste estudo de professores, de jovens da Escola Bíblica Dominical. Nos encontramos no terceiro trimestre de 2021, lição de jovens, a qual tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Nos encontramos na lição de número 3, de 18 de julho de 2021, a qual tem por título Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. O texto do dia se encontra em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz: E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E a síntese se encontra justamente alicerçada mesmo em um contexto de desastre natural e de apatia religiosa, Joel profetizou o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Lição muito boa, meus amados irmãos, a qual tem 3 objetivos principais, que são expor o contexto histórico de calamidade pública apresentada na profecia de Joel, explicar a importância de uma conversão genuína, sincera, como um ato antecipatório, ao recebimento do batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, a explanar o cumprimento da profecia de Joel na dispensação da igreja. Esta lição ela se encontra baseada em 3 tópicos principais, que são o profeta Joel, o contexto histórico de sua profecia e também o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Eu gostaria de aqui enfatizar, meus amados, a necessidade de trabalharmos o contexto da época em que Joel se encontrava. Lembremos que cada profeta ele usa uma abordagem singular para transmitir sua própria mensagem especial. A mensagem de Osés, por exemplo, foi uma aplicação das tristes provações de seu lar, enfatizando justamente o amor zeloso de Deus. Mas Joel, ele vai trabalhar sua mensagem, ela vai ser baseada justamente na interpretação de uma calamidade nacional, uma praga de gafanhotos e uma seca. E enfatizou também o reino glorioso de Deus. O principal tema em Joel é o dia do Senhor. E o que eu acho interessante, meus amados, é que ele enfatiza 3 acontecimentos principais. O dia do Senhor, o dia iminente do Senhor e o dia final do Senhor. É muito interessante esta perspectiva. A expressão dia do Senhor é usada nas Escrituras Sagradas para referir-se a diferentes períodos históricos em que Deus enviou juízo sobre o seu povo. Mas a maior ênfase é sobre o futuro dia do Senhor, quando as nações serão julgadas e, por fim, Cristo voltará para estabelecer o seu reino glorioso. Então, partindo deste princípio, vamos adentrar agora ao primeiro tópico desta lição. Esse primeiro tópico vai falar sobre o profeta Joel, está baseado em 3 pontos fundamentais, que são seu nome, para quem profetizou e quando profetizou. É certo, meus amados, que nós temos que aqui trazer algumas considerações, então somente alguns pontos muito importantes. Primeiro, o significado do nome Joel. No hebraico significa Yoel, ou seja, Yahvé é Deus. Yahvé é Deus, ou o Senhor é Deus. Agora, por que ele recebeu esse nome? Segundo a cultura judaica, meus amados, nós sabemos que eles não escolhem os nomes de seus filhos pela beleza, e sim devido a um significado espiritual. Para termos ideia, o pai de Joel era Petuel. O que significa Petuel? Significa aquele que foi persuadido por Deus. Então dá-se a concluir, meus amados, que Petuel escolheu o nome de Joel simplesmente porque ele estava tão somente dizendo, confessando a Deus a sua fé.
com um ato de confissão de fé da parte dele para com Deus. É bem certo que a mensagem de Joel, ela fora trazida não em momentos de paz, ou não em momentos, vamos assim dizer, de prosperidade, mas sim de uma grande calamidade, né, em que aquele povo vivia. Lembremos que o povo não tinha caído no pecado da idolatria, não, mas tinha caído no pecado da apatia religiosa, ou seja, eles não tinham mais prazer em servir a Deus. Tá? Então, nós vemos que em um momento de grande agonia e infortúnio, ele traz essa mensagem. Um momento de dor, meus amados, às vezes, né, gera um colapso na fé, de modo que muitas vezes começamos a indagar, será que Deus nos abandonou? Será que Deus, ele simplesmente deixou de ouvir as minhas orações? Aleluias, louvado seja Deus. Mas Joel nos ensina que devemos testemunhar nossa fé no Criador. Nós não podemos ser inconstantes espiritualmente. Nós temos que servir a Deus no pouco e no muito, no monte e no vale. Tá? No segundo ponto deste tópico, vai falar sobre para quem profetizou. Lembremos que neste período, o reino de Israel tinha se dividido. Lembremos que o Salomão faleceu em 931 a.C. e depois de sua morte, ele deixou o reino na mão de Roboão, que infelizmente seguiu os passos de seu pai e foi pior que o seu pai em muitos aspectos. Um exemplo, trouxe um jugo ainda maior ao povo. Lembremos que para tão somente Salomão ele conseguir, vamos assim dizer, sustentar o harém e os palácios, era necessário ter uma carga muito grande de impostos, né, que ele cobrava do povo, além da escravidão deste povo. Então, Roboão, ele aumenta isso, né, dizendo que inclusive o seu dedo mínimo era mais grosso do que os lombos de seu pai. E que ele ia subjugar o povo, o jugo dele seria maior que o pai dele, trazendo divisão, né? Ele ficou tão somente com as duas tribos, que é a tribo de Judá e de Benjamim, que eram aqueles que compunham tão somente a corte, né, do palácio. Tá certo? Então nós vamos ver isso. Então ele vai pregar para o Judá, né, a nação de Judá. Então nós vamos ver que há somente duas referências a Joel. No seu próprio livro, na parte introdutória da apresentação do livro, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 16, quando o apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, em seu sermão, ele fala que era uma promessa a descida do Espírito nos últimos dias. E esses últimos dias foi inaugurado com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, uma vez que as suas profecias demonstravam a familiaridade com as cerimônias do templo, ele é conhecido como profeta do templo, né? Como um profeta do templo, ou até mesmo um sacerdote, como nós podemos ver lá em Joel capítulo 1, versículo 13 e 14. Em primeiro momento, Joel, ele falara justamente para o povo do Reino do Sul, que é justamente o povo de Judá. No entanto, sua profecia abrangeu, né, a igreja, conforme o próprio apóstolo Paulo enfatiza lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 e 17. Então nós vemos um caráter abrangente e inclusive escatológico em sua mensagem, né? A questão da temporacidade, tipo, quando ele profetizou, muitos teólogos ressaltam que há muitos debates sobre o tempo em que Joel profetizou, né? A tradição judaica nos revela justamente que o livro de Joel, né, é o mais antigo entre os profetas menores, maiores e menores. Então, de acordo com as evidências internas, né, do livro, ele profetizou no tempo do rei Joás de Judá, por volta dos anos 835 e 830 a.C. Tá certo? A idolatria, por conseguinte, não representou um problema em sua profecia, considerando que durante o período do reinado de Joás, o período de adoração a Baal tinha terminado. O problema do povo não era a idolatria, mas a apatia. Podemos dizer que a apatia é o prelúdio da apostasia. Agora,
fique com as dicas pedagógicas desta semana, tá? Que a nossa coordenação preparou para vocês. A paz do Senhor, professores! Estamos aqui para mais uma semana de subsídio pedagógico. Nesta semana nós vamos trabalhar a lição 3, o livro do profeta Joel. Só para relembrar algumas dicas aqui, ao longo do trimestre nós fizemos uma proposta para vocês nas 2 primeiras semanas do estudo de professores, que é exatamente trazer a formação, a confecção de um cartaz com toda a informação, todas as informações dos profetas menores. Os 12 profetas constarão neste cartaz. E de que forma o professor pode fazer isso? A cada semana, o professor vai lembrar, junto a seus alunos, de coletar as informações mais relevantes. O professor Pedro elaborou um material que eu vou deixar disponível aqui para vocês por meio de link, tá certo? E vocês vão poder utilizar em sala de aula, poderão preencher, tá certo? Esses dados e posteriormente colar no cartaz. Talvez você já tenha o cartaz colado na sua sala de aula, na sua congregação, ou ainda não dispõe de local, mas pode toda semana trazer para confeccionar junto a seus alunos. É muito importante porque esse processo de interação também vai fazer com que os alunos entendam e se aprofundem mais nos livros dos profetas menores. E aí é interessante também, se você estiver aplicando a proposta de seminário, que cada vez que um aluno apresenta um profeta, ele chega e apresenta o profeta conforme nós propomos, né? Que cada semana um aluno apresente, traga dados extras da lição, biografia, alguns detalhes, algumas curiosidades da vida do profeta referido naquela lição. O professor também aproveita essas informações, colete para posteriormente colocar no cartaz junto a seus alunos. Amém? Então, para esta semana, na lição 3, eu trouxe uma proposta bem interessante, que é exatamente uma proposta de dinâmica, certo? E aí, como é essa dinâmica? Tem a ver com a lição? Não propriamente dito, né? O professor irá, em determinados momentos, ao ministrar a lição, apresentar referências dos profetas menores. E é importante que o professor sempre instigue aos alunos a localizar estes profetas dentro da Bíblia. Sabemos que os profetas menores estão ali meio no centro da Bíblia, né? Nem no final, nem no início. E às vezes são difíceis de serem localizados, às vezes pouco lidos na igreja, de forma nos cultos, né? Durante a semana, mas não podem deixar de serem lidos pelos alunos. Então é importante que assim que você ministre a lição, você incentive alunos leiam os livros dos profetas menores em casa, para que vocês venham ter familiaridade com esse gênero profético e também a localizar de forma mais tranquila. Então o professor pode propor aí essa dinâmica. Como é que se dá essa dinâmica? O professor vai dizer uma referência, tá certo? Ou um livro durante a sala, ele pode até puxar na hora o sorteio, o livro de Ageu. Quem localizar primeiro o livro de Ageu vai ganhar um prêmio. E aí o professor fica a critério, fica a critério do professor que prêmio pode ser esse. Pode ser um chocolate, um bombom, um lápis, ou ainda uma pontuação para o final do trimestre. E o professor pode, nesse momento do final do trimestre, fazer um momento ali de confraternização e assim também trazer a premiação final para seus alunos. É bem interessante que todas as lições que o professor trabalha em sala de aula seja de forma interativa. Por quê? Porque seu aluno vai gostar de participar ativamente. Cada vez que ele se envolve, cada vez que ele se engaja, ele vai se sentir parte daquela lição. E assim também poder levar para a sua vida prática, sua vida cotidiana, as grandes lições dos profetas menores. Então, essas foram nossas dicas e sugestões para a aula desta semana. Se você viu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E não deixe de registrar os momentos pedagógicos em sala de aula. Faça uma selfie com seus alunos,
faça uma foto do momento em que eles estão buscando ali as referências, as lições, da confecção do cartaz, a partir do momento que vocês estão ali juntos, confeccionando, elaborando informações, porque nós utilizaremos depois, ao final desse trimestre, como um portfólio daquilo que foi realizado por vocês ao longo dessa lição. Deus abençoe a cada um de vocês e tenham um bom domingo. Meus amados irmãos, nesse segundo tópico, nós vamos ver o contexto histórico de sua profecia. Louvado seja Deus. Esse tópico está baseado em 3 pontos fundamentais, que é a praga dos gafanhotos, a indiferença de sua geração e o simbolismo da tragédia. Como vimos no primeiro tópico, nós podemos entender que essa grande provação do povo, a disciplina de Deus para com o povo de Israel, em especial inicialmente para o reino de Judá, nós vamos ver que o problema do povo não era a idolatria, né? Já que o reinado de Joás tinha promovido a restauração da adoração a Deus, mas sim a questão da apatia, né? O indiferentismo religioso é tão grave quanto a apostasia. Então, podemos dizer que a apatia é o prelúdio, é o que vem antes, né? É a sombra da futura apostasia. Tá certo? As pragas, olha só, se houvesse jornal no tempo de Joel, é possível que tivessem, né, trazido a seguinte manchete: gafanhotos invadem a terra, nação enfrenta grave crise econômica, fim da seca ainda parece estar bem longe. Então, era uma forma de ele trazer a mensagem de Deus baseado justamente nesses fenômenos, né? Um pregador ou professor, ele perspicaz, ele consegue a atenção de seu público ao referir-se a algo que seja do interesse comum de todos. Então, nesse caso, o povo de Judá, né, estavam falando sobre a crise econômica. De modo que o Senhor orientou Joel para que usasse tão somente aquele acontecimento como pano de fundo para as suas mensagens, né? O povo não tinha consciência, mas estava assistindo ao desenrolar do dia do Senhor diante de seus olhos. E o profeta Joel explicou o que se passava, né? Assim como todos os outros profetas, Joel recebeu a incumbência de chamar o povo de volta à adoração a Deus, né? Ao Deus verdadeiro. E foi o que fez ao declarar a palavra do Senhor. E os primeiros versículos de Oséias, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, foi seguindo esse mesmo entendimento. Era trabalho dos sacerdotes ensinar a lei do Senhor ao povo, e era responsabilidade dos profetas tão somente chamar o povo de volta para o Senhor quando se afastassem da lei de Deus. Então nós vamos ver que a praga dos gafanhotos foi algo tremendo. Joel, ele predisse a fome, a devastação, a seca, enfim, que iria atingir a nação. Agora, por que ele fizera isso? Para que as gerações futuras tivessem o relato dessa catástrofe e não errassem, não seguissem o caminho de seus pais. Nós vemos aqui, tratar-se de um evento histórico e de um texto narrativo, onde nós vamos ver a devastação total. Está lá em Joel, abra sua Bíblia aí, nos acompanhe. Lá em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz: o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Ele aqui não está enumerando uma série de insetos, espécies de insetos. Não, ele está falando sobre o processo evolutivo do gafanhoto. A lagarta representa o gafanhoto em estágio inicial. Ao nascer suas asas, quando apenas consegue roer. O gafanhoto em si representa o estágio que começa a procriar e a multiplicar-se, né? No estágio de locusta, desenvolve as asas, mas ainda não voa, apenas pula, né? Apenas começa a saltar e também a devorar.
ao se tornar o pulgão, já está plenamente desenvolvido, com as asas completas. Então, Judá ela foi desolada por causa deste ataque, né, de gafanhotos em seus vários estágios de desenvolvimento. Então, nós vemos que o descaso para com Deus, né, a apatia religiosa, promoveu justamente a assolação dessa praga ao povo de Israel. Então, o descaso para com Deus, nós vemos isso no decorrer da história, desde Gênesis até Apocalipse. O descaso para com Deus precipitou o povo, tão somente a assolação. O fruto, este é o fruto, esta é a consequência de quem dá as costas para Deus. Então, nós sempre vemos que com a consequência do pecado, da falta de comunhão com os céus, sempre vai trazer um gosto amargo para as pessoas. Tá? Então nós vamos também ver a questão da indiferença desta geração. Joel, ele proclama a mensagem, mas o povo não dá ouvido. De sorte que em 2 Timóteo, capítulo 2, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E porventura não é assim nos dias de hoje? A parte A. Então, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, geralmente quem está no pecado, eles não querem ouvir a verdade. A verdade comicha em seus ouvidos. De sorte que a gente vê que essa indiferença diante da tragédia tão somente era sinal da total depravação moral dessas pessoas, do afastamento do povo escolhido por Deus, dos caminhos do Senhor. Eles viam tais acontecimentos como algo normal. O profeta simplesmente começou sua mensagem fazendo invocação, tão somente solene, para chamar a atenção do povo. De sorte que a devastação foi tão grande que não havia material nem para promover, a oferecer a oferta de manjar, ou até mesmo os grandes sacrifícios. O mesmo ocorria com as libações e com o vinho. Então nós vemos que não havia materiais para o culto. Deus me faz lembrar desses tempos de pandemia, quando as nossas igrejas foram fechadas. E vejo nesta dura realidade a qual nós estamos vivendo como a disciplina de Deus para que a igreja ela venha acordar. Porque a igreja, muitas vezes, ela não tem crescido, ela tem inchado. A igreja, ela muitas vezes não tem crescido nem para cima, nem para baixo. Não tem crescido em graça, nem muito menos em conhecimento da parte de Deus. E a disciplina de Deus vem porque a Bíblia diz que Deus ele disciplina a cada um de nós, aquele que ama, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo. Então nós vemos justamente isso. Às vezes, Deus permite certas circunstâncias com o propósito de nos despertar para um real avivamento. Por que tarda esse avivamento? A culpa, porventura, é de Deus? Não. Hebreus 8 diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Então nós temos que ter esse entendimento. A culpa não é de Deus, é nossa. Então nós vemos que o verdadeiro cristão se vale de todos os momentos para buscar o Senhor. Novamente Deus ressalta, nós não podemos ser inconstantes espiritualmente. Então o terceiro ponto deste tópico, nós vamos ver a questão do simbolismo da tragédia. Esse simbolismo, o primeiro capítulo, vai narrar um acontecimento histórico. O segundo previa uma calamidade que assombraria a nação. A derrota para uma nação estrangeira. Sempre quando o povo de Deus deixava os caminhos do Senhor, Deus suscitava a nação estrangeira para a subjugar. Nós vimos isso no cativeiro babilônico, no cativeiro assírio. Inclusive nos tempos de Cristo, quando o povo foi tão somente governado pelos romanos. Joel se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar, como resultado de um juízo divino sobre o... Parecia que Joel estava descrevendo um futuro ataque de gafanhotos, pois falava de um dilúvio escuro, com milhares de gafanhotos cobrindo os céus.
Ele comparou os insetos ao fogo e descreveu-os com a aparência de um cavalo. Em suas palavras, nós podemos resumi-la que o exército invasor era obstinado, de homens valentes e valorosos, né? De sorte que este povo foi suscitado por Deus para trazer tão somente a disciplina, para que o povo voltasse, fosse restaurado pela mão do Senhor. Então nós vemos nessa concepção, para Joel, a praga dos gafanhotos prefigurava uma desolação muito maior, que era justamente a levada do povo de Israel ao cativeiro, em especial o babilônico. Meus amados, nesse terceiro ponto, ou tópico, melhor dizendo, vamos ver a questão do poder do Espírito Santo nos últimos dias. E o mesmo está baseado em 3 pontos fundamentais, que são o apelo ao arrependimento, porque só há restauração, só há avivamento com arrependimento e fé na pessoa do nosso Senhor Jesus, as bênçãos materiais e também o Espírito Santo nos últimos dias. Louvado seja Deus. Imaginemos, meus amados, que Joel conclamou seus compatriotas ao verdadeiro arrependimento. Ou seja, a uma conversão genuína, sem máscara, sem fermento. A expressão agora mesmo revela a urgência do apelo. A Bíblia diz que o tempo aceitável é hoje. Tá? Então, arrependimento não é algo que eu posso procrastinar, que eu posso deixar para o dia de amanhã, porque até então não sou o dono do amanhã. Nós não sabemos se ao dormir ou até mesmo ao raiar do dia estaremos vivos. Então, que venhamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar o seu nome enquanto está perto. Na Bíblia, o arrependimento é sempre para hoje, como podemos ver lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 2. Entre outros textos, o profeta afirma que Deus não se deixa enganar com falsos arrependimentos ou com rituais aparentes. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que se atentarmos para o texto lá de Salomão, sabemos que no início dos 3 primeiros anos, ele andou com o Senhor. Depois desse tempo, ele começou a viver como um diplomata. Salomão significa homem de paz. Nós vamos ver que ele começou a fazer alianças, concessões, né? De sorte que tanto ele quanto o povo caíram num declínio moral e espiritual. Porque ele vamos assim dizer, ele vivia de rituais aparentes. A oração de Salomão era uma das mais belas, mas isso não condizia com o seu proceder. Então, diante de Deus, máscara nenhuma pode ficar em pé. É diante de Deus, é diante do vale de Jaboque, é diante tão somente da presença de Deus que as máscaras caem. Então, se faz necessário nós deixarmos que Deus entre em nosso viver, em nossos corações. A conversão deve ser de todo o coração, porque Deus não nos quer pela metade. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Nós não podemos servir a 2 senhores, né? Então, nós podemos ver que eles deveriam se humilhar diante de Deus, com sinais claros de um coração quebrantado, arrependido, e realizando não só jejuns, como choro e pranto, rasgando não as suas vestes, mas o seu coração diante de Deus. A nação inteira precisava se voltar para o Deus da nossa salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter um entendimento que eles estavam tão envolvidos com a política na frente do governo durante o período, né, do rei Joás, vamos ver que deixaram suas atividades sacerdotais de lado. E hoje não é diferente. Podemos ver, né, atualmente, cristãos que se engajam na política, na defesa de uma ideologia ou de um grupo partidário ou político, de sorte que se eles tivessem esse desempenho nas atividades cotidianas da igreja, talvez hoje a igreja fosse diferente.
E tenho convicção, irmãos, que seria diferente. Então, quando nós deixamos de exercer a nossa função, a nossa adoração perante Deus, e nos voltamos, inclinamos o nosso coração para as coisas desse mundo, a disciplina de Deus vem. Porque a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olhemos que a promessa do derramar do Espírito Santo requer de nós uma conversão genuína, sincera, sem máscaras, ou seja, uma entrega total de espírito, alma e corpo. E este arrependimento, ele vai ser seguido tão somente de bênçãos materiais. O arrependimento, ele vai mudar destinos. Quantas vezes nós temos visto relatos na Bíblia de que Deus arrependeu-se do mal que haveria de fazer a um determinado povo. Vemos isso quando Jonas pregou na linda cidade de Nínive, uma cidade em que os homens eram muito duros de coração, eram homens sanguinários, mas que por meio da sua pregação de juízo, eles rasgaram as suas roupas, colocaram panos de saco, panos grosseiros, se vestiram, raparam suas cabeças ou lançavam cinza sobre as cabeças, como um sinal de arrependimento. Então Deus teve misericórdia naquele momento daquela cidade e poupou os seus cidadãos. Deus prometeu derramar a fartura. A resposta viria com a providência dos mantimentos, que antes estavam escassos: o trigo, o vinho e o óleo. Deus prometeu agir não apenas na esfera material, mas também na esfera espiritual. Ele é o provedor de recursos, mas também protetor do seu povo. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz mais que ele dá ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que eles venham nos socorrer, de sorte que nós não venhamos tropeçar em alguma pedra. Louvado seja Deus. Então, Deus é um Deus que protege. Deus é um Deus que age. Deus prometeu ordenar os recursos, aos recursos naturais, à chuva seródia, temporã, e ao próprio desenvolvimento da colheita. Ele é o Deus que nos faz prosperar. Nós vemos aqui, vemos a bênção ofuscando a tragédia. Aqui nós vemos Deus prometeu restituir os anos de sofrimento. E eu tenho certeza que se nós nos debruçarmos diante de Deus e nos humilharmos perante a onipotente mão do Senhor com o coração contrito e quebrantado, tenha certeza, Deus não desprezará. Coisa boa. Louvado seja Deus. Deus, aleluia, também nos fala, que Ele sempre deseja o nosso bem. Deus não se compraz na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum homem pereça ou se perca. O desejo dele é que todos venham ao pleno conhecimento do Senhor, da salvação. Precisamos entender que as feridas de Deus nos curam. Ela nos fortalece. Deus nos traz disciplina para que não possamos ser condenados com o mundo. Deus traz a disciplina para nos fazer compreender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A disciplina de Deus não mata. O que mata o homem é o pecado. Lembremos disso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não despreze a disciplina de Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós vemos irmãos pedindo, clamando por oração. E muitas vezes, se nós não tivermos o discernimento, nós colocamos a mão aonde Deus colocou a mão. Então, é necessário ter discernimento. Não despreza a disciplina de Deus, pois ela traz em si a voz da instrução. Ela nos dá experiência. Ela nos traz comunhão, koinonia, comunhão com os céus. O terceiro tópico, ou melhor, ponto deste tópico, nós vamos ver justamente sobre o Espírito Santo dos últimos dias. Nós sabemos que os últimos dias a qual o profeta Joel se refere é justamente consumado no ministério de Cristo. Quando Cristo começou a ministrar, a exercer o seu ministério, ele disse: é chegado o reino dos céus à terra. Ele disse que quando ele fosse nos preparar lugar, ele voltaria, mas antes disso não nos deixaria órfãos, nos daria o Consolador prometido. Então nós vemos que a bênção material, ela vem acompanhada das benesses espirituais.
Joel profetizou sobre uma nova era inaugurada após o arrependimento, né? Pedro interpretou esse depois como sendo os últimos dias. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 17. Né? Os últimos dias representam um período bem abrangente, que começa justamente com a primeira vinda de Cristo na terra e se encerra em sua segunda vinda. O derramado do Espírito Santo marca o período da dispensação da igreja. Louvado seja Deus. Atualmente, vivemos o cumprimento da profecia de Joel. No Antigo Testamento, somente sacerdotes e profetas recebiam a unção. Todavia, a bênção do Espírito Santo é para todo aquele que se entregar ao Senhor. O profeta Joel fala tão somente que eram jovens, eram os moços, eram os anciãos e eram também todo o tipo de pessoas. Homens, mulheres, jovens e moços iriam receber o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então, os efeitos da efusão do Espírito são as profecias, sonhos e visões, cujo principal propósito é gerar nossa edificação. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, professores. Aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior. Nós da Coordenação Pedagógica queremos interagir com você. Pedimos que você registre fotos dos seus alunos apresentando os seminários sobre os profetas menores e também da confecção do cartaz contendo informações sobre esses profetas. Não deixe de participar. Depois de tirar as fotos, você vai no grupo do WhatsApp dos professores do seu setor, encontra a irmã Silemar e posta para ela essas fotos. Quem sabe uma dessas fotos pode aparecer no próximo estudo para professores. Tá certo? Não deixe de participar. Que Deus os abençoe e a todos a paz do Senhor.